Mas, na minha opinião, o Tá. mais certo é você dar a cara, se você aceitar que você vai quebrar a cara, vai dar certo, vai dar errado, mas você está fazendo o que você gosta. E uma hora você vai conseguir pegar e trilhar um caminho que vai dar, que vai ter um sucesso, com certeza. Eu acrescentaria, faça coisas que você se orgulhe. Porque você tem orgulho do que você faz, né? Assim, quem não tem orgulho dos seus filhos, né? Algo que você fez. Então, assim, coisas que você faz, que você, quando você faz, e já são 7 horas, tem que ir embora, e você tão envolvido com aquilo ali, você gosta daquilo ali. Cara, não tem nada, assim, o jeito certo de você encontrar um propósito é você ver aquilo que toma o teu tempo e mesmo assim você ama, né? O Inova Talks são uma série de lives que a gente fez, então são 10 lives ao total. Amanhã a gente vai ter mais uma live. E essa live tem como principal objetivo, agora você está aí no Multiplique. E o nosso maior objetivo é justamente falar sobre estratégias de crescimento e reconhecimento profissional a partir dos conhecimentos e aplicação de inovação dentro do seu trabalho para conseguir ter um destaque profissional. Estou feliz hoje que o meu gato está sendo protagonista no Facebook, no Instagram e no YouTube, afinal de contas, ele tinha que estar aqui em todos. Oi, Dani, seja bem-vinda, que bom ter você por aqui. E como a gente vai falar sobre inovação, o meu objetivo com essas lives é sempre falar sobre oportunidades de inovação, ou seja, qual a oportunidade, qual é o insight que você pode ter aqui com a gente para você também aplicar a inovação no seu dia a dia e ter um resultado. Ou a gente falar de obstáculos, algumas questões que podem passar pela sua cabeça que te atrapalham de chegar em um resultado. Então, nosso objetivo é justamente falar dos dois lados. Ao longo desse tempo, a gente tem trazido pessoas, amigos nossos, alunos, pessoas que trabalharam com a gente para contar sobre essa trajetória. E em outros momentos, eu vim aqui sozinha para falar sobre alguns pontos para vocês. Ontem a gente teve uma live comigo, falando sobre o porquê que você precisa se destacar na sua carreira, e hoje a gente está com o tema propósito, a chave para o sucesso. E para essa live de hoje, eu tenho o prazer de convidar o meu aluno, Hugo. Eu não sou nem maluca de falar o sobrenome dele aqui, eu prefiro que ele entre, aqui na live já mandei o convite, que ele entre para falar o sobrenome dele de maneira correta, e conta pra gente a tua história profissional, chegar em múltiplos vocês. Quando a gente se conheceu, né, até um ponto que a gente se conheceu, e aí depois eu vou fazendo as perguntas sobre o Multiplique para o pessoal conhecer. Tá bom. Bom, na verdade o que eu estava falando, né, é que eu virei atuário por acaso, né, porque não era a minha intenção me tornar um atuário. Na verdade, eu queria trabalhar com informática, né? Eu não sabia muito bem o que a gente queria, que eu queria, né? Na verdade, o jovem não sabe exatamente o que ele quer quando ele tem que tomar uma decisão. E aí lá na FRJ tinha opções, segunda opção, terceira opção, e tinha lá um tal de ciências atuariais, né? Aí eu li, vi que a descrição era para quem gostava de matemática, e eu era um cara muito bom em matemática, em exatas, né? Carreira perfeita para quem gostava de números. Eu falei, poxa, era um negócio interessante, mas como ninguém conhece, não sou eu que vou inventar de colocar isso como primeira opção. Aí segui na informática, né? Mas acabou que eu fui reclassificado para atuária, né? E falei, cara, eu acho que eu vou tentar, porque acho que é o destino me dizendo que eu tenho que ir para lá, né? E aí eu comecei a estudar e, de repente, vi que aquilo era a profissão que eu queria ter feito se eu soubesse que existia antes, né? E aí, na época, existiam apenas 5 faculdades no Brasil que tinham esse curso, né? E tinha uma média de muito poucas pessoas formadas no ano, menos de 10 a 15 profissionais formados no ano. Então eu falei, cara, é uma carreira do futuro, né? Porque você tem muito pouca gente trabalhando, nem se fosse uma peça rara no mercado, né? Hoje já mudou um pouquinho, hoje já tem muito atuário no mercado, tem mais de 3 mil no Brasil, né, inscritos. Mas eu ainda era um dos primeiros 1.000 quando me formei, né? Daí eu estagiava no fundo de pensão da Eletrobras, da Eletros, né? E lá eu segui carreira, fiquei lá durante 17 anos, né? Eu passei por todas as fases da minha carreira. Comecei como estagiário, fui para analista júnior, pleno, sênior, coordenador e virei gerente, né, da área atuarial lá. E eu trabalhava muito com pessoas, né? Eu trabalhava muito orientando pessoas a tomar essas decisões relativas à previdência, decisões financeiras importantes que elas tinham.
dúvidas, né? Porque, na verdade, as pessoas elas não conheciam o plano que elas tinham se inscrito. A Eletrobras ela oferece um plano de previdência corporativo, né? E a empresa paga um valor junto com a pessoa que está contribuindo para o plano. Então, é uma previdência que a gente chama de patrocinada, né? É mais barata porque cada real que você coloca, a empresa coloca também um real, né? É um mega incentivo. E as pessoas entravam nos planos justamente por conta desse incentivo, mas não tinham noção do que estavam fazendo, né? Que benefício que elas iam receber, quando poderiam se aposentar. E quando ia chegando mais para frente a idade, né? Aí começava a querer se preocupar, se perguntar quando é que iam se aposentar ou não. E aí que entrava o nosso trabalho também, né? De orientar as pessoas em relação a que decisões tomar, como fazer para se aposentar, né? E daí eu saí depois para outro desafio, né, numa empresa de energia, também fui trabalhar como atuário, mas do lado da empresa patrocinadora, a empresa que contratava os planos de previdência, né, fui tentar resolver um problema de saúde também lá que tinha. E nos últimos anos eu fui trabalhar na Petros, né, o segundo maior fundo de pensão do Brasil, né, fiquei um tempo lá, depois eu fui promovido a gerente e fiquei lá até 2019, né? Só que eu trabalhava sempre, minha função principal sempre foi administrar os planos de previdência que as empresas ofereciam, né? Era calcular o que a gente chama de reserva matemática, que é, na verdade, qual é o valor necessário que tem que ser acumulado para cada pessoa para poder garantir um benefício de previdência no futuro, né? E aí foi quando eu saí de lá em 2019. Sim, aí me conta o seguinte, lá em 2019 você acabou saindo da empresa e o que que aconteceu com o Hugo entre 2019 e 2020, né? Porque Cara, teve uma virada de chave ali, né? é uma história que começa triste, né? E ela termina bem legal. Na verdade, eu saí da empresa por causa de contenção de custos, né? E aí primeiro foi o baque, né? Porque foi no dia 9 de agosto do ano passado, 2 dias antes do Dia dos Pais, eu com uma viagem marcada de férias com a minha família, a gente ia para o Caribe, né? As malas já prontas, expectativa lá no alto, né? E aí chega uma notícia de um desligamento e eu falei, cara, o que eu vou fazer, né? E aí eu não tinha muito tempo para pensar, não, porque eu tinha hotéis para cancelar e assim ainda tinha uma questão de custos, porque se eu, por acaso, naquele dia, ainda tive um pouco de sorte, né? Porque eu fui demitido no último dia que eu podia cancelar até as 4 da tarde. Eu cancelei às 2h30 da tarde a minha passagem, a minha reserva sem custos, né? E aí eu fui dando uma entrada de cancelamento em tudo, consegui cancelar boa parte, e meus amigos, não, cara, viaja, esfria a cabeça, na volta você pensa o que vai fazer, mas assim, eu sou um cara muito, muito ligado com finanças, com orçamento, né, aí eu falo assim, gente, eu tenho um orçamento mensal, controlado, mas eu não tenho agora receita. Durante quanto tempo eu vou ter fôlego, né? Aí eu não posso me dar o luxo de ir para o Caribe, né? Vou gastar em dólar, vou ter despesas desnecessárias, né, por causa do momento em si que eu estava agora vivendo, né? Não fazia sentido para mim investir até uma promessa que eu fiz para minha família de viajar para o Caribe e tal. Eu estava cumprindo aquela promessa que eu fiz, mas eu achei que ali, cara, era uma hora de dar um passo atrás e falar, não, se a gente não sabe como é que é o nosso horizonte amanhã, não podemos dar um passo numa eterna achando que, de repente, o tempo se ajusta, né, sozinho, né? A gente tem que primeiro ter o pé no chão. E aí eu recuei e falei, olha, minha família, a gente não vai, vamos adiar esse projeto para mais para frente, deixa a poeira abaixar. Bom, e aí o que aconteceu, né? Eu fiquei pensando assim, eu tenho que tomar uma decisão em relação agora qual vai ser o meu futuro. Primeiro eu parei, pensei e busquei um pouco de autoconhecimento, né? Procurei ver assim, o que me levou, né, a chegar onde eu estava naquele momento, né? Com mais de 20 anos de experiência e de repente tendo que procurar de novo uma recolocação no mercado, né? E aí eu comecei a pensar que empresa eu gostaria de trabalhar, que coisas eu gostava de fazer, e comecei a pensar em sonhos que eu sempre tive, desde a época que eu trabalhava no meu primeiro emprego, né? Eu falei, poxa, as pessoas sempre me falavam assim, Hugo, toda vez que você fala com uma pessoa sobre as decisões financeiras que ela precisa tomar, a questão de previdência é muito latente em você, né? Eu tenho 20 anos de experiência em previdência, né?
E aí, assim, por que você não faz alguma coisa mais voltada para isso? Eu falei, cara, eu já trabalho com previdência. Ele mas é diferente, alguma coisa sua. As pessoas me aconselhando, você tem brilho nos olhos quando você fala sobre isso, né? E realmente, assim, eu tenho muito prazer em discutir, parar numa mesa de bar assim, começar a falar de previdência, que é um assunto que ninguém conhece, ninguém entende, né? As pessoas entendem muito o básico, né? Acham que simplesmente previdência é você ter lá um plano que a gente chama de PGBL da vida, ou VGBL, discute só, porque um é bom para quem paga imposto acima de... Não, nada disso, sabe? Previdência é algo assim que se constrói o quanto antes, né? Não é barato, na verdade sai assim bastante relevante do orçamento, mas assim é necessário. E o trabalho de um profissional educador financeiro, que é o que hoje eu estou fazendo, é você conscientizar as pessoas de uma que tudo é possível, né? Desde que você tenha noção exata do que você quer e o que você precisa fazer para chegar onde você quer, né? Então você precisa muito assim, primeiro entender o seu momento, entender como é que é a sua vida financeira, para poder entender se vale a pena abrir mão de alguma coisa agora para algo mais no futuro, ou se você vai consumir tudo agora e deixar o futuro para a sorte, né? Quem não quer ter o destino da sorte precisa agora se posicionar, precisa agora fazer sim escolhas, né? Porque e assim é uma questão interessante, porque as pessoas acham que uma remuneração alta é que permite a pessoa ter uma previdência. Eu só consigo juntar um dinheiro, eu só consigo comprar uma casa, eu só consigo realizar meus sonhos se eu tiver uma remuneração maior, eu tenho que ser promovido primeiro no trabalho. Não, o pensamento está errado, né? Porque você tem que primeiro entender o seu padrão de vida e você tem que viver dentro do seu padrão de vida. Se você ganha 5, você tem que viver isso para gastar menos que 5, porque você tem que salvar, você tem que guardar algo para frente, um imprevisto, criar uma reserva de emergência, né? Você precisa ter um pouco dessa cultura que, infelizmente, o brasileiro não tem, né? O brasileiro não tem nenhuma educação financeira, né? Isso já vem da escola, né? Já vem da escola. A educação financeira deveria ser obrigatória, entendeu? Assim, as pessoas aprendem a lidar com dinheiro assim, da forma mais errada possível, vendo os outros consumindo, né? Você se sente mal na sociedade se você não tem o último telefone. As crianças estão vendo isso, né? As crianças todas na escola das minhas filhas têm telefone, minhas filhas também queriam, porque queriam ter um telefone também. E qual é a necessidade de ter um telefone, de repente, com 6 anos, 7 anos, né? Mas assim, as pessoas são muito influenciadas pelo meio, né? E elas, para provar que elas estão inseridas e serem aceitas, elas acabam fazendo despesas que não precisam, né? Aí o pior é que quando elas de repente começam a crescer um pouco na carreira, elas logo alteram o padrão de vida dela um pouco acima e esquecem que no futuro elas vão ter um dia que parar de trabalhar. Elas não vão ter condições físicas de trabalhar. E o que elas juntaram para viver dali para frente? Se não tem a previdência, se não tem o dinheiro guardado, ela vai viver de quê? Vai viver dos parentes mais novos, dos filhos sustentando? É uma realidade hoje que você para pensar, o número de brasileiros, né, de pessoas que têm previdência no Brasil é mínimo, né? Elas não se preocupam, assim, não juntam dinheiro. E quando juntam, quando aplicam em poupança, né? Que ainda é pior ainda, porque elas não sabem nem fazer a aplicação de direito em fazer investimentos, né? É verdade. E aí, nesse cenário, porque a gente ainda vai falar muito sobre finanças, lógico, né? Eu já vou falar que a Roberta Regueira falou que o Hugo mudou minha vida financeira quando me deu consultoria e ajudou a escolher minha previdência. Algo que eu estava procrastinando faz 10 anos. Então, ó, já temos aqui depoimentos a seu favor. Legal. Ficar dando uns prints nessa tela, hein, Hugo, para poder usar depois. Por favor. A Roberta é demais. A Roberta é uma cliente que ela resolveu escutar alguém, assim, falei, Roberta, escuta, faz o que eu estou lhe falando. A gente bolou, ela tinha alguns desses planejamentos, ela queria ter uma previdência e queria poder fazer uma para casa dela, né? Bancar com o dinheiro dela, sabe? E de repente a gente combinou, olha só, então você vai juntar tanto por mês, você vai abrir mão disso aqui, você vai juntar. E ela comprou, sabe? A satisfação dela, falou, cara, primeira vez que eu senti prazer em comprar uma coisa que eu programei, eu guardei, eu não entrei em financiamento, eu paguei à vista, consegui desconto, sabe? E assim, então assim, ouvir isso da Roberta é muito gratificante, porque ela seguiu by the book
aquilo que a gente conversou, entendeu? Legal, muito bom. E aí a gente estava falando sobre a questão de quando eu saí da empresa, né? Aí eu comecei a pensar bastante assim, o que eu devia fazer dali para frente. Eu falei, cara, eu preciso externar aquilo que eu sei para de uma forma que aquilo me venha a ajudar as pessoas, né? E aí um pouco, E aqui tem uma talvez, coisa, assim... antes de você falar, e aí eu acho que tem um ponto importante para poder trazer para o pessoal, porque, por exemplo, a Isabelle colocou lá no YouTube que o segredo do sucesso é fazer aquilo que você tem prazer, né, e transformar isso em fonte de renda. E a gente tem falado muito sobre crescimento, destaque profissional, e eu acredito muito que quando a gente descobre, a gente gosta, e a gente usa esse gostar do que a gente, né, descobrir o que a gente gosta de fazer, usar isso como nosso trabalho e estar atento aos movimentos que a gente tem hoje para estar atualizado, é um tripé que funciona muito bem. E aí, para a gente falar sobre esse assunto, antes de você contar a tua história de novo, e dar rapidamente boa noite, Nelson, por ter entrado aí com a gente, Luma, Vivian Moreno, o pessoal que já foi entrando dando boa noite aqui para mim. Então, boa noite a todos vocês. Eu queria falar rapidamente sobre a definição de propósito. Então, eu joguei aqui no Google, enquanto você estava falando, porque o nome da tua palestra é justamente, né, propósito. E, gente, propósito, pela definição do dicionário do Google, é o seguinte: intenção de fazer algo, um projeto ou desígnio, e aquilo que se busca alcançar, um objetivo, finalidade, intuito. Ok, acho essa uma justificativa, assim, uma explicação bem simplista sobre propósito, ainda mais no momento que a gente fala tanto sobre propósito, mas eu acho importante a gente trazer aqui alguns pontos importantes sobre propósito. Quando a gente encontra uma coisa que a gente gosta de fazer, é sempre importante pensar como que a gente consegue se remunerar por isso. E não necessariamente você vai descobrir do dia para a noite, é um processo que leva tempo. Eu acho que dá para perceber pelo Hugo, o Hugo já colocou aqui, do jeito que ele fala, dá para perceber que ele gosta do que ele faz, e isso faz com que ele consiga fazer essa virada de chave. Eu acho que esse é um assunto super interessante para a gente trazer aqui. Por exemplo, a Vivian Moreno faz um trabalho super bacana com pessoas hoje que estão desempregadas. Então, como que, de alguma maneira, ajuda, né, a pessoa a estar aqui, né? Como é que você ajuda a pessoa a se recolocar? Ou você achar uma outra forma de atuação. E quando a gente fala de finanças, por exemplo, meu pai está lá na live também, ele falou, foi com base justamente na educação financeira que a própria XP entrou no mercado. Então, existe aqui um objetivo maior para quem está assistindo a gente, que conhece pessoas que estão desempregadas e que precisam entender esse processo, e a gente tem que dar graças a Deus de ter pessoas como você, como o pessoal que fundou a XP, entre outros, que gostam de falar desse assunto, para trazer esse assunto em voga. E aí eu lembro que quando a gente se conheceu em 2019, eu acho que você ainda não... provavelmente você até tinha vontade de ter já Multiplique, mas você ainda não falava sobre isso, né, Hugo? Eu não lembro, pelo menos eu não lembro de na minha aula você falar isso. Na verdade, uma das decisões que eu tinha tomado, eu falei, cara, eu acho que eu vou empreender, mas eu preciso primeiro entender como é que eu vou lançar isso. Se eu lançar, eu quero lançar direito. Então, eu comecei a pesquisar o que eu podia fazer para melhorar, e falei, eu vou entrar no curso de pós-graduação em marketing estratégico, né? E eu, cara, porque, assim, eu acho que fazer o lançamento certo, da forma correta, vai me dar muitos pontos na frente, né? Na hora de lançar um produto, lançar uma empresa, né? Então, assim, era ainda muito tímido esse desejo. Eu não gosto muito de falar o que eu quero fazer antes de eu colocar em prática, porque senão eu fico meio que, assim, já atraindo até algumas coisas negativas, pessoas que não querem que você cresça, não querem que você avance. Então, eu procuro guardar para mim. E aí chegou um momento, né? Inclusive, eu estou vendo até que a Rejane está aqui na live, que ela sentou comigo, conversou, e falou assim, Hugo, eu acredito muito no teu trabalho, eu acredito muito no teu conhecimento, por que que você não bota isso no papel, né? Você tira isso do papel, você coloca isso em prática. Ela falou, eu vou te ajudar, e ela até que me ajudou a montar o site, tá? Ela foi uma pessoa fundamental nisso tudo, cara. E, assim, depois dessa conversa que eu tive com ela, assim, minha família me apoiando toda, eu falei, cara, eu tenho pessoas próximas de mim que querem que eu siga. E, assim, falando de propósito, o que eu acho que é propósito, né? Isso aí. Quando você ama alguma coisa que você faz, aquilo não gera um esforço para você, né? Aquilo vem do coração, cara. E o que vem do coração chega até a alcançar o coração das pessoas, entendeu? Então, assim, se você descobrir sentido no que você está fazendo, você vai acordar com disposição,
Você nunca vai chegar numa segunda-feira e falar assim, ai, tem que ir para o trabalho hoje. Pô, não, cara, você está fazendo uma coisa que você escolheu fazer, uma coisa que você sabe como você pode ajudar as pessoas, né? Então, isso para mim, assim, cara, propósito, para mim, está relacionado, assim, você ter que ver o que você ama fazer, o que te dá prazer de levantar todo dia, né? Claro, eu tenho minha família, tenho minhas filhas, minha esposa, que eu amo, mas, assim, o que me move todo dia, eu, da minha parte profissional, tudo que eu estudei, tudo que eu me dediquei a vida toda, como é que eu posso transformar isso em algo, assim, que agora, como você falou, eu posso até me remunerar. Então, assim, é como se eu me divertisse trabalhando, né? Hoje, eu estou muito mais feliz fazendo o que eu gosto, né? E, assim, por mais que as pessoas pensem que precisa de uma remuneração, elas ficam sonhando a hora de parar de trabalhar, porque elas não aguentam o trabalho que elas têm. Elas não têm paciência, elas não aguentam o chefe, não aguentam as pessoas que estão com elas, um ambiente nocivo, um ambiente corporativo, às vezes, bem assim, maligno, né? As pessoas ali com inveja, competindo, não estão ali se abraçando, elas estão ali meio que disputando, sabe? Então, É às isso vezes, aí. você procurar algo que você sinta prazer em fazer, entendeu? Então, Sim, eu gosto é de verdade. propósito muito por isso. Muito bom, Hugo, gostei. E assim, me fala uma coisa, como é que você descobriu? Porque assim, eu acho que você tinha certeza que você gostava de fazer isso. Mas como é que foi para você encontrar o seu propósito, né? Eu acho que daqui a pouco eu faço a sua pergunta, tá, Vivian? Mas eu queria, como a gente está aqui no assunto de propósito, eu queria muito ouvir como é que foi para você descobrir. Eu vivo muito isso, né, gente? Acho que dá para perceber. Tem gente que fala assim, Sim. Lilian, mas você trabalha até tarde, que doideira. Você tá fazendo live todo dia. Gente, eu não me sinto fazendo um esforço fazendo isso. Se eu tenho que sentar final de semana para trabalhar, eu não acho que eu estou trabalhando, eu não me sinto trabalhando. É lógico, eu aprendi a reconhecer os limites que eu tenho que me impor. Então, se eu acho que hoje eu não estou bem, né, psicologicamente, ou meu corpo, estou cansada, eu vou respeitar isso. Essa é uma vantagem de ser empreendedora. Eu consigo me dar o luxo de escolher o horário que eu vou trabalhar. Mas eu não me sinto trabalhando, né? Eu realmente me sinto fazendo o que eu gosto de fazer e acabou, sabe? E isso me dá prazer estar aqui sentada, conversando, ouvindo histórias e contando as minhas histórias para as pessoas. Eu gosto. E aí, como foi para você descobrir esse propósito? Cara, eu comecei a descobrir assim quando eu comecei a receber muito feedback das pessoas que eu atendia, né, no trabalho, né? Porque a pessoa chegava com uma dúvida, às vezes, muito específica, e eu não respondia o que ela queria saber. Eu começava a perguntar um monte de outras coisas que ela nem imaginava que ela levava em consideração. Ela fala, cara, eu vim aqui para saber se eu marcava um X, sim ou não, e você me veio com um monte de perguntas, eu estou voltando para casa. Assim, ainda não estou pronta para responder, porque você puxou um monte de coisas que eu jamais considerava, né? E aí eu falava assim, cara, a pessoa foi embora, não, estava frustrada até porque eu não tinha, ela não veio fazer, ela não conseguiu fazer o que ela tinha vindo fazer, né? Mas ela voltava assim, cara, muito obrigada, porque agora sim eu vou conversar com a minha família e eu vou voltar aqui na semana que vem consciente. Você me explicou tudo. A pessoa chegava lá crua, ela tinha que tomar uma decisão assim, se ela vai ficar no plano, ela vai passar para outro plano, um plano completamente diferente. Ela não conhecia o plano que ela tinha. Como é que ela vai optar por um outro plano se ela não conhece nem o que ela tem? Como é que você vai fazer uma troca se você não sabe o que tem na sua mão para pegar uma outra que você também não conhece, né? Então eu fazia assim, não, vou parar tudo. Peraí, você sabe o que é isso? Começava a perguntar. E aí a pessoa fala, cara, você tem um dom de envolver a pessoa, de trazer... Porque a obrigação de saber, às vezes, é dela, né? Você se preocupa tanto com o quanto ela vai compreender que você primeiro quer dar uma aula para ela. Assim, e efetivamente eram quase que aulas particulares, assim, de uma hora, que eu ficava conversando, explicando, mas eu não me sentia satisfeito se a pessoa fosse para casa com dúvida, se ela fosse para casa assim, ou tomasse uma decisão por causa de tempo e não por estar consciente, tranquilo do que estava fazendo, né? Então isso veio mexendo muito comigo, assim, eu falei, cara, esse lance de um aconselhamento, de uma orientação financeira, né? E as pessoas acabavam, assim, às vezes se abrindo comigo, em vez de falar sobre previdência, falava, porque eu sou casado e meu marido, ele não divide as contas comigo, eu não sei quanto meu marido ganha. E eu começava a debater com ela, a gente entrava num assunto, assim, tão familiar, às vezes, que eu falo, gente, já extrapolou aqui, né? Mas e as pessoas confiavam, passavam essa confiança para elas. Sabe? Só você que sabe, nem meu marido sabe das minhas coisas, mas você sabe, porque você que me ajuda, não sei o quê. Né? Então, assim, eu acho que meu Que propósito legal. de descoberta veio daí, entendeu? De como que Uhum. eu gostava de falar de alguma coisa, eu mostrava preocupação com que as pessoas estavam
passando, e eu tentava ajudar genuinamente, entendeu? Eu não ganhava nada por isso, né? Meu salário estava bem pago lá já, eu estava ali só me preocupando em Sim. prestar o melhor serviço possível. Não, muito bom. E aí, conta pro pessoal ouvir sobre o projeto do Multiplique, né? É Multiplique mesmo, porque eu sei que tem um X ali no meio, eu fico sempre com medo se eu tô falando certo ou não. Não, pode falar multi-explique mesmo. Multiplique, então. Na verdade, é uma combinação, né, de duas sílabas, duas partes da palavra, né, com um xizinho Aham, no meio, que é o símbolo da multiplicação, né? Bom, isso aí. esse projeto começou assim como, na verdade, quando eu saí da empresa, da Petros, né, primeiro eu busquei assim um autoconhecimento, né, e eu senti que sozinho eu não ia conseguir descobrir o que ia me colocar de novo no mercado para fazer aquilo que eu gostava, né? E aí eu contratei uma empresa de consultoria de carreira, né, para me Uhum, ajudar a ter um pouco esse autoconhecimento e até um fortalecimento do meu propósito, né? Para saber se é isso mesmo que eu devia investir, né? E aí a pessoa que me atendeu lá, maravilhosa, ela juntou assim todos os meus pontos, juntou um que estava em cacos e foi construindo de novo ele, sabe? Educação da autoconfiança. A gente começava a conversar, aquela hora que a gente tinha para conversar, acabava assim, pô, a gente não falou nada, porque tinha muito assunto para conversar, né? E aí, sim. então, ela foi me dando assim, muita força, me deu muitos caminhos no LinkedIn. Falou, cara, use o LinkedIn como uma plataforma para você se mostrar, para ver se você gosta disso mesmo. Foi quando eu comecei a fazer publicações sobre educação financeira, sobre previdência, sobre seguros, sobre várias coisas que eu posso falar, porque a minha profissão ela é muito ampla, ela permite que você fale de finanças, fale de previdência, fale de seguros, fale de plano de saúde. Você fala de tudo ali, sabe? A Atuar está presente em muita coisa na nossa vida, né? Embora as pessoas não Sim. saibam. E aí, assim, então eu entendi que aí o LinkedIn seria um espaço para eu, de repente, começar a botar para fora aquilo que eu gostava. E eu comecei a perceber que, cara, o LinkedIn não é meu, né? Eu quero uma coisa minha, eu quero uma coisa que eu possa chamar de meu. E hoje, você também é empreendedora, você sabe o orgulho que você tem quando você cria algo que é seu, a empresa é sua. Você criou, você fez a do jeito que você quis. Eu fiz a minha empresa do jeito que eu queria. Eu criei não fui eu que desenhei a minha logo, mas eu pedi uma logo que tiver um significado, né? Uma logo minimalista, ela tem ali um coelhinho desenhado, assim, meio escondido, entre as letras MP, de multiplique e tal. E o coelho porque ele multiplica mesmo, né? Assim, então tem todo sentido, né? Então, foi muito pensado com muito carinho, né? Porque aquilo que é nosso, né, a gente quer fazer bem, sabe? Senão melhor não fazer. Fazer para apresentar para os outros, não. Eu quero fazer um negócio que dure. E o objetivo do Multiplique é justamente isso: prestar serviço para pessoas físicas e para pessoas jurídicas também. Como assim? A pessoa física é pegar as pessoas que estão com problema de dívidas, pessoas que estão querendo mudar de vida, ter uma aposentadoria decente. Poxa, eu não sei que plano de previdência que eu vou comprar. Aliás, mais à frente eu até queria poder falar, tem uma novidade bem legal sobre isso, Isso aí, daqui a mas pouco. Não, mas daqui a pouco a gente fala aqui. Daqui a pouco a gente vai tá, falar. tá bom, tá bom. Mas aí, cara, quando eu pensei assim, cara, eu vou criar um site e nele eu vou colocar e vou organizar meus pensamentos. Eu vou falar de tributação, eu vou falar sobre planejamento sucessório, eu vou falar sobre seguro, sobre previdência, sobre dívida, sobre finanças, e é um canal que você pode entrar lá, você pode visitar, você vai ver vários assuntos, assim, eu estou sempre colocando posts novos, curtos, alguns maiores, mas que buscam assim, trazer conhecimento gratuito para as pessoas, né? E assim, como é que eu posso ajudar empresas que eu posso ver assim? Hoje você vê muitas empresas só cobrando mais produtividade dos empregados. Só que o RH não entende, às vezes, que o problema pode estar, a gente até conversa sobre isso, Sim. pode estar no endividamento dos seus funcionários. Né? Um funcionário que está com dívida, ele não produz igual a um funcionário que não tem dívidas, porque ele passa uma parte do dia dele sufocado, pensando como é que ele vai fazer para quitar as dívidas dele, os juros que está pagando no banco, né? Então ele dorme Isso. mal, ele acorda mal, ele briga em casa, ele está com conflitos. Que uma pessoa sem dívidas não se preocupa com isso, então ela está muito mais focada no trabalho. E ele começa a perder a produtividade, e é um profissional que você sabe que tem muito talento, e de repente não entrega mais porque ele está sufocado. Não é que a empresa tenha que chegar e emprestar dinheiro para ele, não é por aí. Mas ela pode, talvez, treinamentos de como ele se organizar para ele voltar para o eixo, porque eu sei que esse cara, bem financeiramente, resolvido financeiramente, ele vai ter o tempo dele todo para mim, que eu sou empregador dele.
né? E isso as pessoas, então, assim, algumas começaram a entender, outras ainda não entendem, e às vezes preferem trocar o funcionário, botam outro empregado que você não sabe se ele está vindo do mercado endividado, que ele pode estar também, né? E você não sabe se ele é bom, e fora o tempo de adaptação, o custo de uma demissão, vale muito mais a pena você fazer treinamentos, né, internos, e não palestra. Não é uma palestra específica que vai resolver a vida de ninguém. É você fazer um treinamento sério, um treinamento sólido, consistente, em que você consegue mostrar o passo a passo da vida do cara, o que ele está fazendo de errado, como é que ele pode se reorganizar num prazo de um horizonte factível para ele, né? Sim. E aí a empresa volta a produzir. Não, e assim, esse é um ponto, né, quando a gente conversou sobre o assunto, que é complexo, porque uma das coisas que eu te falei é que é difícil, né, é um assunto, eu acho que o Brasil, a gente tem uma cultura que é complicado falar de dinheiro, né, eu acho que o brasileiro tem um receio de falar, né, sobre finanças. E aí vem uma pergunta minha para você sobre a tua atuação hoje, rapidamente, falar como é que tá hoje o teu score lá no LinkedIn, porque o Hugo, a gente se conheceu porque eu dei uma palestra falando sobre LinkedIn, e o Hugo assistiu. Aí depois o Hugo entrou Você já estava matriculado na SPM? Naquela aula? Já. Ah, tá. E aí depois ele foi meu aluno na cadeira, eu falei um pouco mais sobre LinkedIn, a gente vive trocando itens sobre LinkedIn. LinkedIn tem uma área que é o Social Selling Index, que ele olha como é que você está em relação ao seu posicionamento em relação às pessoas que estão na sua conexão e o seu posicionamento em relação à sua área de atuação. E aí o Hugo fez todo um trabalho no LinkedIn justamente para aparecer e se posicionar. Como é que você está lá no teu posicionamento de LinkedIn? Bom, na minha rede atual eu estou em primeiro lugar, né? Eu sou o top 1% da rede. E na rede de todos os meus contatos, o top 8%, né? Porque eu tenho uma rede grande, mas meu score lá está em 70. É um score bem alto. Né? Assim, explica rapidamente para o pessoal o que é o score, porque senão o pessoal fica olhando assim, mas é 1% não é bom e no 70% também é bom, não entendi. Não, é que assim, quando eu falei, eu estou no meu ranking, eu sou o primeiro, eu estou no 1% dos melhores ranqueados, né? E o 70 é porque ele vai de 0 a 100, a minha pontuação é 70. Então, o 70 já classifica na minha rede como o primeiro e como oitavo na rede de todos os contatos, que não são só atuários, mas são todas as pessoas em que eu me conecto, como, por exemplo, com você. Então, sim, quando eu pego uma média das pessoas, elas estão posicionadas, eu estou entre os 8% melhores, né? E o SSI, ele se divide em 4 partes, né? Se você apresenta conteúdo relevante no LinkedIn, se você se relaciona bem com as pessoas, né? Então, ele tem alguns itens lá que, de pontuação de 0 a 25, que somados podem chegar no máximo a 100. Eu não conheço ninguém que tenha 100 não, tá? Mas, assim, quando eu comecei a descobrir isso, meu LinkedIn era horrível. Eu tinha um perfil lá de 40 eu era o 40º na lista lá bem quase metade, assim, muito fraco, né? Meu número era 22, 23, meu SSI, ele foi para 70 agora, né? Então, assim, isso foi construindo através das minhas publicações, que começaram a ser frequentes, né? E para mim virou uma cachaça, né? Na verdade, eu gosto daquilo ali, eu gosto de sempre estar publicando, interagindo com as pessoas. Conheci muita gente, eu tinha 200 e poucos seguidores, eu estou hoje com mais de 2.000 seguidores no LinkedIn, né? Que a gente chama de crescimento orgânico, né? Raiz, né? Que não tem patrocínio, não tem nada, apenas eu vou, só pelo meu trabalho que eu vou falando, eu vou conseguindo trazer pessoas para me seguir, né? O objetivo só mesmo é divulgar. Eu tenho prazer em falar da Multiplique, porque ali é o lugar que você vai encontrar tudo que eu gosto de falar e como as pessoas podem identificar essas necessidades e me procurar para ver como é que a gente pode ajudar. Não, muito legal. E um ponto que eu falo muito, e ontem, inclusive, a gente falou isso na live, sobre a importância de você aparecer, né, nas redes sociais. E aí até a Lígia tá falando aqui que ela é falha no LinkedIn, ela praticamente não usa. Eu tô desde ontem falando que é importante a gente aparecer. E eu acho que o Hugo fez esse movimento, eu fiz, a Dani que tá aqui fez, a Júlia fez esse movimento, eu forço muito meus alunos a fazer, porque é um movimento que, se a gente quer crescer, se a gente quer aparecer, se a gente quer manter a nossa empregabilidade alta, as pessoas precisam ver a gente. E antes isso já era essencial. Imagina agora, durante a pandemia, que está todo mundo dentro de casa. Então, o ser visto, realmente, a rede social virou esse lugar de ser visto, né? Então, é realmente importante. Como daqui a pouco vai dar o tempo da live, o que eu vou pedir, gente? Quem está no YouTube e no Facebook, fiquem, nada vai mudar para vocês.
Quem está aqui no Instagram, eu vou derrubar a live e vou voltar para o pessoal do Instagram. Então, ó, eu já anotei aqui, a Dani está falando que ela criou o LinkedIn durante a minha aula. Muito bom, Dani, gostei de Mas saber. também, né, você fez uma aula assim, peraí que eu vou ensinar LinkedIn, todo mundo vai ter agora, abre o seu LinkedIn, aí agora, não as pessoas criarem, né? Não muito foi bom. assim. Foi assim, abre o LinkedIn agora, quem não tinha que se vira, né? Isso aí, você que baixa agora o aplicativo para resolver esse assunto. Então, olha só, vamos começar, apesar que o pessoal pode estar entrando, né? Então, não vou fazer agora já a pergunta que o pessoal fez, não, porque pode ser que eles ainda não estejam entrando. Me tira uma dúvida, Hugo, como é que hoje você percebe que o teu projeto, né, de vida e o que você construiu com o Multiplique tem uma relação com inovação? Como é que a gente poderia cruzar finanças com inovação e o teu projeto com inovação? Bem, primeiro que eu queria criar um portal que fosse levar a educação financeira para as pessoas, do básico ao avançado, né? Eu queria fazer algo que, assim, que primeiro que fosse a realização de um sonho meu, né? Que pudesse de repente trazer, criar valor para as pessoas, né? Assim, algo que eu pudesse me orgulhar e dizer, cara, como que eu consegui transformar a vida das pessoas, transformar a forma como elas lidam com o dinheiro, né? E ao mesmo tempo fosse algo que pudesse de repente deixar com que quem fosse conhecendo a empresa ficasse com uma memória de que, assim, cara, quando eu precisei de uma ajuda, eu tive um lugar que eu pude, alguém que eu pude conversar, que eu pude entender meu momento e pude hoje realizar conquistas que eu sempre tive vontade, né? Quando a gente fala em inovação, né, aí eu pensei assim, o que eu posso fazer de diferente, o que eu posso hoje criar no meu site que não existe aí no mercado, né? Eu olho muito, eu pesquisei bastante, eu vejo muito que as pessoas, quando falam de finanças, elas falam assim, de uma forma muito superficial, né? E o público pode ser um público que quer basicamente sair do zero, né? Que é aquele público que não entende absolutamente nada, então fica com a impressão de que está sabendo alguma coisa. E o meu objetivo é pegar pessoas, não só que não entendem nada, mas eu não quero conduzir ela apenas para o primeiro estágio, que é sair do zero de conhecimento. Eu quero evoluir com ela, eu quero que ela consiga fazer depois escolhas específicas, diferenciadas, consiga debater, não que vai se tornar um especialista, porque eu acho que isso exige muito e poucas pessoas acabam se interessando até o final, mas deixar a pessoa consciente de que não é só você saber, por exemplo, que poupança é um tipo de investimento ruim, aliás, nem é investimento, mas é ruim. É verdade a pessoa saber que assim, não só que a renda fixa pode ser um investimento melhor, mas qual renda fixa ela pode escolher, qual previdência privada. Previdência privada é um produto que eu vou contratar e no final eu vou me aposentar, mas ela sabe quanto ela vai receber? Ela não sabe. Ela vai no banco, ela faz uma simulação, o banco mostra para ela uma simulação maravilhosa, com rendimentos fantásticos, taxas de juros excelentes, e quando chega, na verdade, na hora de se aposentar, ela descobre que o saldo dela é muito baixo, né? Um dado aqui que eu posso trazer do mercado é que mais de 90% das pessoas que hoje têm um plano de previdência, elas não se aposentam na previdência, porque elas veem que não vale a pena. O valor que ela acumulou e o valor que ela vai receber de saldo, de renda, ela fala, eu prefiro resgatar, eu vou administrar esse dinheiro melhor, talvez, do que vão pagar por aqui. Então, para que ela comprou a Previdência? Né? Porque se ela não queria se aposentar, ela vai pagar tanto imposto na hora de resgatar, que praticamente tudo aquilo que ela possa vir a ter ganho, ela devolve agora quando ela paga de imposto. Né, de uma vez. Né? E pior, ela não tem a proteção. Ela vai estar lá com 60 anos, 65 anos agora, né, que é a idade que eu vou se aposentando, ou vão se aposentar, e ela, quem vai administrar o dinheiro dela se ela não conhece nada de finanças? Ela vai cair na poupança de novo? Né? E aí vai ter um rendimento péssimo, negativo a cada ano. Então, assim, as pessoas ficam muito protegidas. E o que eu queria fazer, assim, a inovação, já que eu vou falar de previdência, eu preciso encontrar um plano de previdência que eu possa chegar para o meu cliente e falar assim, olha,
entra nesse plano aqui, entra nessa previdência aqui. Por quê? Porque essa previdência aqui, ela é top. E vou te explicar que ela é top. Não é porque ela tem um rendimento fora do comum. Ela tem um rendimento igual ao mercado. Ela consegue, às vezes, superar o mercado pelo nível de investimento que ela faz. Mas eu quero uma previdência que seja justa, que com o valor que a pessoa consiga acumular, ela transforma no benefício que seja de valor para ela, né? Então, assim, uma previdência... Isso foi difícil, porque, assim, hoje você olha para o mercado, você tem as pessoas acham, né? Tem essa impressão errada que só existe PGBL e VGBL. Né? Se não existe outra coisa, eu vou para isso, ou então eu vou para tesouro direto. Não é, você tem previdência, né? É o que eu ia falar aqui mais cedo, né? Existe uma previdência que é a Mais Futuro, é uma previdência, um fundo de pensão, né? Que ele é acessível a qualquer pessoa que tenha algum vínculo com o INSS. Então, se você trabalha com carteira assinada, você é vinculado ao INSS, você pode se inscrever na Mais Futuro. Você pode entrar lá, você vai fazer uma simulação, você vai ver que o seu benefício vai ser calculado com premissas muito mais justas, que pega aquele mesmo saldo. Vamos supor, você tem um saldo de R$ 500.000 que você acumulou em toda a sua vida. Quando você vai converter numa previdência de um banco, por exemplo, hoje, você contratar um plano agora, você contrataria, por exemplo, receberia uma renda de, vamos dizer, R$ 150 por mês, ou R$ 1.000 por mês, que seja, R$ 1.000 por mês. Tá? No Mais Futuro, você vai pegar esses mesmos R$ 500, ele vai te dar lá 2.000, 2.300, 2.400, vai dar um valor infinitamente maior, porque as premissas que eles calculam o benefício são premissas muito mais justas, muito mais ajustadas que os fundos de pensão hoje praticam. Né? Só que qual era o grande bloqueio do fundo de pensão? Não é qualquer um que pode entrar numa previdência privada de fundo de pensão. Ele tem que ser vinculado a uma empresa, como eu, por exemplo, quando trabalhei na Eletros, eu podia entrar no fundo de pensão que era a própria Eletros, porque eu trabalhava na empresa. E não a minha esposa não podia entrar nesse plano, por exemplo, porque ela não era vinculada. Assim como a Petrobras tem a PET, e assim como várias outras empresas têm as suas próprias fundações, grande parte das pessoas estão fora desse mercado, né? Até que a Mais Futuro entendeu que ela poderia fazer alguma coisa. E ela fez um convênio com o INSS, né? De acordo assim, basta ter vínculo com o INSS, e qualquer pessoa tem, se não tiver, ela pode se tornar um autônomo no mês seguinte, ela vai ser vinculada, e ela pode entrar, pode colocar os filhos dela, e cada um pode ter essa previdência, assim, de uma forma muito diferente, muito inovadora. Inovação, aliás, é a palavra deles, né? Eles são disruptivos, né? Porque, assim, até cashback você tem. Imagina, você faz uma previdência e você faz uma compra de um site, você vai lá no site da Casa Bahia, por exemplo, compra um ponto frio, você compra alguma coisa e aparece lá, ó, aqui tem cashback para a sua previdência. Como assim? Você recebe o cashback de volta, só que em vez de voltar para o seu dinheiro, para a sua conta corrente, ele vai ser diretamente creditado na sua previdência, quer dizer, aqueles 5, 10, R$ 8, que jamais você botaria na previdência, porque é muito pouco para você fazer um aporte, vai automático. E esse de pouquinho em pouquinho vai te ajudando lá na frente, né? É um dinheiro que vai ser investido. Então, assim, quem é que faz isso hoje? As fundações não fazem isso. E a Mais Futuro já enxergou isso há muito tempo, né? Então, tem o tal do Prev for You, né? Que é um produto de um amigo meu. E eles se uniram, então eles estão sempre atrás de o que eu posso fazer para poder trazer para o participante, que é quem entra na Previdência, um plano mais acessível, né? Um plano com investimento. Eles têm perfil de investimento. Você é uma pessoa que você quer aplicar de uma forma mais agressiva, porque você ainda tem muito tempo para esperar, você pode aplicar, você está mais perto de se aposentar, você não quer correr tanto risco, ou você sente que não pode correr tanto risco, você pode aplicar num perfil menor. Tem custos diferenciados, simplesmente baratos para você ter uma previdência, a minha previdência cara. Então, assim, o que eu queria na minha empresa era poder oferecer produtos que eu compraria para mim, né? Eu não sou participante deles e eu não vou indicar para alguém algo que eu não compraria, né? Acho que é aquela questão do exemplo, né? Você tem que ser o exemplo primeiro, né? E eu sou participante lá deles por isso, assim como meus produtos que eu estou indicando são coisas que eu faço para a minha vida. As técnicas que eu ensino de como juntar dinheiro, de como não gastar ou como gastar melhor, são coisas que eu pratico, são coisas que eu aprendi todos esses anos que eu venho estudando, como ter uma vida financeira saudável. Eu estou passando por um momento, em que eu passei por um momento, na verdade, que eu estava desempregado e que, assim, como que eu teria me sustentado se eu não tivesse feito uma reserva financeira suficiente para isso, né?
Então, esse tipo de pensamento, as pessoas têm que enraizar. Elas têm que parar de pensar que com elas não acontece. Né? As pessoas, ainda mais nessa pandemia, quantas pessoas estão sendo demitidas? Né? Então, as pessoas, quanto tempo elas têm de horizonte para poder aguentar e pagar suas contas? Né? É isso. Então, assim, é um pensamento que as pessoas precisam ter. O que eu queria, genuinamente, é fazer as pessoas entenderem de que é possível, sim, se organizar e ter uma vida financeira tranquila. Basta para isso que seguir uns passos que são assim, todos estão disponíveis em qualquer lugar, mas você tem um método. Não adianta saber que você não pode gastar. É como emagrecer, né? Basta você fechar a boca. Mas e daí? Eu falei A tudo. quem dera, né? Se só falasse isso, as pessoas seguissem, né? Não tinha ninguém obeso. Verdade. Olha só, eu tenho uma pergunta já. Vou trazer sua pergunta, tá, Vivian? Já que a Vivian já até mandou aqui um perfeito. E eu vou botar daqui a pouco o link lá do que você falou agora para o pessoal do YouTube. Eu vou tentar achar um jeito de colar aqui no Instagram também, mas aqui é mais difícil. É o link da Mais Futuro, né? É o link isso. É o link que você faz uma simulação lá para conhecer o plano, para saber como é que funciona. Se quiser se inscrever, é só seguir. Ele vai deixar você se inscrever. Olha só, a Vivian perguntou o seguinte: como ajudar as pessoas que têm pouco dinheiro ou nada a se planejar e realizar seus sonhos? E mais do que isso, a resgatar a sua autoestima e ressignificar suas vidas. E eu vou contextualizar aqui. A Vivian, ela trabalha hoje num projeto social, como voluntária em alguns projetos sociais, e nesses projetos, a Vivian, ela ajuda pessoas que estão desempregadas, que perderam o emprego e tudo mais. Então, uma das coisas que ela percebe, a gente conversa muito, é que tem essa questão financeira e tem muito da autoestima, né, também atrelada. Como é que você hoje, qual era a dica que você daria para essas pessoas, para elas conseguirem, o que elas têm que fazer financeiramente falando em planejamento e do outro lado, para resgatar a autoestima? Tá. Bom, primeira coisa, reunir a família. Reunir dentro de casa, chamar todo mundo, chamar as crianças para conversar, se for o caso, e falar, olha, o momento agora está complicado, eu preciso da colaboração de vocês, explicar o que está acontecendo, que é uma fase passageira, mas fazer uma leitura detalhada de todas as despesas que você tem. Olhar para o cartão de crédito, ver lá que despesas que você tem. Se o seu plano de telefone, o seu plano de telefone hoje é um plano que te dá 20 GB por mês. Se você quiser de um plano com 20 GB por mês, você vai negociar um plano melhor, mais barato, sim, de telefone. Você vai ver se, na verdade, você precisa de tantos pontos de televisão na sua casa. Você vai verificar, por exemplo, é uma dica que eu dou para todo mundo, né? Você hoje está em casa e está com a energia ligada, está com o ar-condicionado ligado em casa. Você está, a sua tarifação é a tarifa vermelha, bandeira verde, bandeira amarela da Light? Existe uma tarifa chamada tarifa branca. O que é a tarifa branca? Você entra no site da Light, você vai lá e opta pela tarifa branca. Ela lhe permite 19 horas no dia, das 10 da noite até as 5 da tarde, você vai pagar o mínimo da tarifa, porque você está optando pela tarifa branca. Só que o que você gastar de energia nesse horário é o mais barato do dia. Se você deixar, por exemplo, para passar roupa à noite, que é horário de pico, vai ser mais caro. Em média, a tarifa branca, isso não sou eu que estou falando, eu vi uma reportagem, está disponível no YouTube, para quem quiser ver, do jornal Hoje, da Globo, em média, essa economia é de 13%. Você não paga nada para fazer isso. Você vai entrar na internet, você vai pedir lá, eles têm 30 dias, a Light tem 30 dias no Rio, a Light, mas em qualquer lugar do Brasil, a ANEEL obriga, a pessoa, em 30 dias, tem que ter o seu aparelho alterado, não paga absolutamente nada, e ela começa, se ela se enquadrar naqueles horários que de 5 da tarde às 10 da noite é onde é o período de pico, ela vai evitar de gastar com chuveiro elétrico, evitar gastar com ferro elétrico, são os que mais custam na sua casa, na energia, ela vai ter uma economia de 13%. Então, o que você tem que fazer? Você tem que olhar para todas as suas despesas, todas, e falar assim, eu vou renegociar tudo. Cartão de crédito, você paga a anuidade? Então, peraí, vamos lá. Vamos agora, você precisa de cartão de crédito? Então, você vai entrar no banco digital, você vai pegar um outro cartão de crédito, você vai negociar
você precisa, antes de pensar em ter receita, você tem que pensar em não ter despesa. Como você reduz as suas despesas, o que você precisa, o que é essencial, o que você não vive sem. Eu não vivo sem, por exemplo, plano de saúde, eu não vivo, por exemplo, sem o aluguel da minha casa, eu não vivo sem pagar o condomínio. Essas despesas têm que ser direcionadas para você usar a sua rescisão quando você for demitido, para você pagar, suas economias que você tenha. Viagem, restaurante, comida, comer fora, tudo isso, temporariamente, você vai ter que suspender. Ou pelo menos que você restrinja a, digamos, uma vez no mês, porque você também tem que se dar o direito, às vezes, de esquecer um pouco aquela crise e ver coisas novas, mas existem muitos passeios que você pode fazer que são gratuitos. Então, a minha recomendação é você, primeiro, identificar todas as despesas que você tem e ver quais aquelas que não são essenciais e você cortar tudo, temporariamente suspende tudo. Muitas das vezes, quando você opta por suspender, automaticamente as empresas já ligam para você e já te oferecem um desconto porque não querem perder o cliente. Né? E a gente, é uma bobagem, mas assim, você junta R$ 30 aqui, R$ 50 ali no final. Eu lembro na minha época, quando foi em setembro do ano passado, eu já tinha reduzido o meu orçamento mensal mais de R$ 1.000, só com uma série de medidas que eu tomei, entendeu? Isso podia não representar muito, mas assim, para muitas famílias isso pode representar bem mais. Para mim foi fantástico, maravilhoso. Eu consegui aí quase um ano economizar R$ 12.000. E hoje, eu já estou numa outra situação, até porque minha empresa, graças a Deus, tá avançando. Eu não preciso mais voltar para aquele padrão de gasto que eu tinha, porque embora fosse um conforto, não era uma necessidade vital, essencial, que eu precisava ter aquilo de qualquer jeito, entendeu? Uhum. E em relação à autoestima, o que a gente tem que entender é que o que acontece quando é demitido, quando a gente perde uma renda, a gente não pode ficar sentado de braço cruzado achando que o mundo vai te procurar para te colocar em outro lugar. Você tem que levantar do chão, você tem que se juntar, você tem que se organizar e entender que você consegue construir sim. Né? Pessoas que perdem a vida, pessoas que perdem saúde, elas se levantam, né? Tem aquela. Outro dia eu estava vendo uma história daquele piloto, um piloto de Fórmula 1 que perdeu as duas pernas. Ele virou exemplo, ele virou campeão de uma corrida que ele corria com as mãos. Você estava no carrinho e a bicicleta com as mãos. Ele foi campeão. Alessandro Zanardi, o italiano, teve um acidente horrível. Tipo assim, e ele, inacreditável, com a idade que ele já tinha, ele virou o melhor. Por quê? E ele perdeu duas pernas. O que pode ser pior? Você perder o emprego ou você perder as suas pernas, você não tem mais como andar, depender dos outros para muita coisa. E nem assim deixou aquilo abater ele, sabe? Então você tem que se inspirar em pessoas que também tiveram decepções, tiveram desilusões, tiveram preço, se levantaram, se reergueram. Isso é que é importante. Se você se entregar, você vai se ver numa bola de neve que você vai caindo, você não consegue mais ter força para levantar. E gente para te ajudar, sempre tem alguém. Sempre tem alguém para te dizer assim, cara, vamos, eu vou com você, eu te ajudo, fica comigo, quando estiver ruim você liga para mim, que a gente vai bater um papo, vou conversar, vou para sua casa, não precisa gastar nada, vai bater papo, vamos rir junto, vamos tirar essa mente ruim, porque pensamento ruim atrapalha qualquer coisa que você queira fazer na sua vida. Principalmente porque desfoca, né? Eu acho que é um ponto importante da gente reforçar que cada vez, e a Lígia está lá falando, que é ressignificar o que está acontecendo, e é exatamente porque, imagina assim, por exemplo, o Ramiro fez uma pergunta de como se comportar na pandemia. Acho que você já respondeu aí com essa explanação. Isso. Acho que é bem essa linha. Só que eu acho que tem mais do que isso, né? Eu acho que assim, eu acho que a gente também é um ponto de avaliar até que ponto a gente estava vivendo uma vida que fazia sentido. E aí eu acho que a ressignificação também, eu acho que você passou por isso quando você foi mandado embora. E quando eu também fui mandada embora, eu sempre falava para as pessoas que eu queria ter meu próprio negócio. Eu montei um planejamento de carreira que eu falava que eu ia fazer isso acontecer. Só que na hora de tirar do papel, eu sempre inventava uma desculpa. Eu tinha medo, sei lá, eu achava que não ia dar certo, eu tinha medo de arriscar, ter um salário fixo, como se aquilo ali me desse uma segurança, porque muita gente acaba se apoiando em segurança. E quando eu fui mandada embora, eu também me vi assim, caramba, é isso aí, entendeu? Ou você tenta voltar para o mercado, mas aí você vai ficar, talvez, fadado ao resto da vida falar que você ia abrir um negócio, mas não teve coragem de fazer,
ou você vai dar a cara a tapa e vai ver o que vai acontecer. E aí eu acho bacana você contar os seus resultados, porque, por exemplo, quando eu abri, era final de 2015, eu abri em 2016. Quando eu saí da empresa, era dezembro de 2015. E a gente estava já em crise, né? Não é igual que a gente está agora, mas a gente já estava em crise. Os números que a gente tem hoje de demitidos, de desempregados, já começou desde aquela época. E as pessoas falavam assim para mim, Hugo, quando eu falava que eu ia abrir meu negócio. Ah, não vai dar certo, não. A gente está na crise e ninguém vai te contratar. Nenhuma instituição de ensino vai te chamar para dar aula. Esquece isso, é melhor você procurar emprego, que emprego é mais seguro. E aí eu queria ouvir de você, porque você também abriu o seu negócio durante a pandemia. Então, ainda foi um passinho pior do que o meu. O que você tem hoje de resultado, até para inspirar as pessoas que estão aqui assistindo a gente? Bom, eu fechei uma parceria com a Mais Futuro, né? Foi meu primeiro contrato formalizado com eles, né? E além disso, eu consegui já mais de 10 clientes. Né? Esse mês está começando agora, já estou com 2 clientes, nós estamos em 4 dias, né? E, assim, é verdade. E assim, eu tenho diferentes consultorias, né? Porque as pessoas acabam perguntando, poxa, por exemplo, uma pessoa perguntou se eu entendia de tributação, imposto de renda. Eu falei, entendo, porque eu preciso fazer uma retificação das minhas instituições, eu fui cair na malha fina e eu tenho que te ajudo? Ajudo. Então, assim, o bom é que as pessoas vão conhecendo pessoas que oferecem diversos serviços e acabam, às vezes, indicando para outras e acaba um serviço que você mostra que você faz, ela gosta, depois ela pede mais um, né? Assim, graças a Deus, eu tenho fechado contratos assim por prazos de até 6 meses, já tenho alguns contratos. Assim, minha empresa acabou de nascer, ela tem 2 meses, a divulgação dela, eu ainda, por exemplo, tenho só uma página no Instagram, eu ainda não comecei a publicar nada lá, ela ainda está bem no início, sabe? Mas eu já estou vendo assim que os resultados estão aparecendo, as pessoas estão me procurando, e assim, ninguém que me procura, eu chego e eu falo de valor. Eu falo assim, cara, independente do que você precisa que eu faça, deixa eu entender o seu problema primeiro. Se você pode pagar, se você não pode pagar, essa é outra questão. Primeiro vamos ver se eu consigo te ajudar e vamos pensar uma forma do meu trabalho ser remunerado frente ao que você precisa de retorno, né? E isso para mim, assim, ter feito na pandemia foi só talvez assim a cereja do bolo, né? Porque eu falei assim, cara, eu tô com tanta vontade de colocar isso em prática que eu não vou esperar. Eu não vou esperar a vacina sair para as pessoas voltarem a contratar. Eu vou começar, eu vou ver, sentir o mercado, eu vou sentir o que as pessoas estão fazendo, estão precisando, porque assim, nessa crise, o que mais surgiram foram oportunidades. Entendeu? E tem pessoas se vendo em situações muito difíceis que talvez é agora, por exemplo. Se uma pessoa está perdendo emprego, ela precisa se organizar, eu não vou esperar a pandemia acabar para oferecer o que eu tenho que oferecer. Eu vou oferecer agora. E é caso de você saber olhar para um copo e ver que ele não está meio vazio, ele está meio cheio. Né? Você entender assim, em cada dificuldade você pode acreditar, vai ter uma oportunidade para você ir atrás, com ética, com responsabilidade, sabe? E eu acho que o trabalho construído com carinho, com amor, com lealdade, ele perdura, né? Ele avança, entendeu? Você pode não ter o crescimento dos sonhos, mas é algo que você, vegetativamente, você vai construindo, você vai atingir o que você tanto precisa. Exatamente, Deus, é um caminho. É um caminho. E assim, a Lígia botou, né, que nos momentos de maior crise, há quem chora e há quem venda lenços. Ela falou que você está vendendo lenços para se reinventar. E é interessante, porque quando a gente também, né, a gente vendia tudo presencial, quando a gente mudou, quando aconteceu essa pandemia toda, a gente se viu com todos os contratos cancelados. A gente, aliás, um que tinha já estava andando, ele continuou andando, mas todos os outros a gente perdeu. E aí é interessante, porque na semana que a gente entrou em quarentena, na sexta-feira, na quinta-feira eu tinha ido para uma reunião e a gente estava fechando 5 contratos. Esses 5 contratos pagariam o ano da empresa, todos os custos da empresa, e dali em diante, eu estou falando de março, tudo que entrasse na empresa seria lucro. E a gente se viu perdendo esses 5 contratos do dia para a noite e tendo receita zero, né, praticamente. E a gente, quando decidiu, quando eu entrei, enfim, depois de eu passar uma semana desesperada, sem saber o que eu ia fazer, e sentei, remodelei meu negócio,
e decidi ir para o digital, muita gente falava para mim, não faz live não, porque todo mundo está fazendo live. Não adianta você vender curso de inovação online, porque tem um monte. Gente, assim, tem um monte, mas não tem o meu. Não tem a forma como eu conduzo, né? E o desenho que eu faço é completamente diferente, desculpa. E a gente fez isso, a gente está indo para a terceira turma também. As 2 turmas que a gente abriu inscrição, a gente teve aluno, a gente está com um grupo super legal, inclusive um dos nossos alunos é o convidado da live de terça-feira da semana que vem, que está já performando, e assim, ele entrou na turma, acho que em junho, julho, uma coisa assim, acho que junho, e ele já está chegando em resultado agora, então assim, tem como, só que a gente tem que parar de ficar assistindo televisão. A minha recomendação é assim, desliga a televisão, para de assistir o que está ali, que falam muitas coisas ruins ali, a gente começa a se contaminar com aquela opinião ruim, começa a achar que a vida está limitada a isso. E aí, como a gente já está indo para o fim, eu queria só que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que querem, que estão aí de alguma maneira querendo se inspirar com a gente, e principalmente se é uma pessoa que quer procurar o seu propósito, que quer seguir. Por último, eu vou deixar aqui também no canal do YouTube, do Facebook, o link da série Mentalidade Inovadora que vai começar. Conto com a presença de vocês. E amanhã a gente está às 10 horas da manhã aqui falando sobre como conectar paixões e trabalho também com um case super legal da Mari Dutra. Mas suas recomendações, Hugo? Bom, primeiro eu diria o seguinte, né? Qualquer projeto pode dar certo, né? O que você precisa para abrir o seu projeto, para criar, é você pensar assim, eu vou ter prazer quando eu levantar da cama de fazer aquilo que eu quero, aquilo vai me motivar. Se aquilo não for algo que você queira fazer, não faça. Se for algo que você vai fazer esperando que os outros reconheçam, também não faça. Porque não é o outro que vai dizer se seu trabalho é bom ou não. É você vai saber quando você faz um bom trabalho. A pessoa pode não gostar, mas o seu trabalho está bem feito. A questão é que quando a pessoa entende a qualidade que você está entregando, não tem como ela pode não elogiar, mas ela não vai conseguir denegrir o trabalho que você está fazendo. Então, assim, seja isso, às vezes, está na vida profissional, você está infeliz onde você está, procura uma empresa que tenha os valores que você se identifica para você trabalhar, porque não adianta nada ficar trabalhando, por melhor que seja o salário, você vai se estressando, você traz uma carga negativa para dentro da sua casa, seus filhos não têm nada com isso, acabam sofrendo, às vezes, um fora que você dá porque você está chateado que uma coisa aconteceu, alguma injustiça que você identificou. Então, assim, quer mudar de empresa, quer trabalhar numa empresa que você adora, faz o seguinte: primeiro identifica se aquela empresa tem os valores que você tem. Tem os valores, procura as pessoas do LinkedIn lá que trabalham lá. Peraí, só um minutinho, peraí. Tá. Só um minutinho, que eu tô botando aqui o celular para carregar. Pronto, agora foi. Agora resolvi o assunto. Procura as pessoas que trabalham lá no LinkedIn, se conecta com elas, conversa com elas, se apresenta, entendeu? Vê dos profissionais que trabalham na sua área, que habilidades que eles têm. Se eles têm essas habilidades, você não pode ter, e você pode ter, porque aí você é mais um forte candidato para entrar lá. Só não fique parado, não fique contando o tempo, não espere o tempo passar para você chegar no final de carreira e falar assim: eu me aposentei, mas eu nunca fiz aquilo que eu gostaria de ter feito, eu nunca tive prazer trabalhando, sempre foi um fardo para mim, né? Eu acho isso assim, uma das piores, e é uma das piores coisas que a gente pode ter na vida, porque a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando. Se a gente não vai ser feliz fazendo o que a gente faz, cara, a gente tem um problema, porque a maior parte do dia, e assim, não tem nada a ver que a empresa vai fazer você fazer, vai ter uma sobrecarga de trabalho, é porque se você olhar a quantidade de tempo que você precisa para dormir, mas a quantidade de tempo que você vai precisar comer, se deslocar e tudo mais, vai dar isso, né, no final das contas. Então, você realmente precisa fazer o que você gosta, senão vai ter um problema sério. É verdade. Eu queria falar aqui, assim, qual é o jeito errado, né, de descobrir o propósito, sim, por favor. Eu tinha te perguntado isso, tinha botado lá na listinha de perguntas. Boa. Assim, primeiro, se espelhar em negócios que você visando apenas o lucro, né? Não adianta você fazer algo só porque dá dinheiro. Se você não gosta, se aquilo não faz sentido para você, não começa, porque em algum momento vai dar errado para você. Você não vai ter mais interesse em tocar aquilo, você vai terceirizar, e a pessoa que não é o negócio dela, ela vai conduzir de uma forma que vai te prejudicar mais na frente, e você vai estar dependente daquilo.
Escolha algo. Se você não tem prazer em executar todos os dias, desista. Escolha algo que você queira de fato que funcione, e você não vai medir esforços, seus gatinhos estão falando lá em cima. Não, tá, virou a festa dos gatos, assim, é uma competição, que são 4, né? Então, quando um faz, o outro quer fazer também. Então, eles estão colocando aqui. E, ó, só para aproveitar, uma coisa que você falou agora, a Isabelle tá falando que isso acaba trazendo até doença, né? Quando a pessoa não faz o que ela gosta de alguma maneira, ela começa a adoecer. E eu concordo com isso, realmente, isso acontece muito. Inclusive, aliás, as maiores vezes que eu tive muitos problemas de saúde foram as vezes que eu não estava fazendo o que eu gostava. Todas as vezes. Pois é. Pois é. Porque você suporta por um tempo, mas você pensar que você se sente preso, as pessoas às vezes têm um salário tão alto na empresa que elas não conseguem se ver fora do mercado para ganhar um pouco menos. Elas não, como elas estão, e aí que está a grande saída, né? Elas estão tão desorganizadas financeiramente que elas dependem daquele salário. Se elas fossem um pouco mais organizadas, ela fala, cara, que se dane, eu vou abrir mão de 20% do meu salário, mas eu vou fazer o que eu gosto, eu vou ser feliz e isso não vai me prejudicar. Então, pensar em felicidade não é apenas não é algo lindo que está nos livros, é algo real. Você só precisa estar preparado para essa mudança. Você precisa se organizar, estruturar financeiramente também para dar um passo para trás. Porque pode ser um passo para trás, mas você vai dar muito para frente, porque você vai dormir tranquilo, você vai acordar feliz, disposto, você vai ter ideias que no trabalho que você está hoje você não tem, que você não tem vontade de entregar mais nada. Você entrega o que te pede, olha a hora de ir embora e vai para casa. Isso está muito errado. Sim. A própria Silvia está aqui falando que ela fez essa escolha e não se arrepende por nada. E eu também, olha, muita gente veio me perguntar, porque imagina, né, gente, durante a pandemia a gente perdeu o contrato, a gente perdeu receita. É óbvio que isso tudo é estressante e eu concordo com tudo que o Hugo está falando financeiro, porque a gente vive isso aqui dentro da empresa, né? Um turbilhão de emoção. Mas o fato de eu ser hoje empreendedora e viver essa situação toda não me faz ser desmotivada. Eu continuo acordando e fazendo a minha parte, me dedicando da mesma forma que eu fazia quando a empresa estava super bem, faturando muito. E a gente voltou a faturar, e eu acredito muito por conta disso, por eu ter essa vontade de estar aqui, por eu decidir dar a minha cara a tapa mesmo e aparecer para as pessoas e fazer o negócio acontecer. E eu acho que esse também é um ponto, né? Eu tinha botado aí quais são os jeitos certos, né? Acho que davam. Fala aí também um pouco do que seria o certo, mas na minha opinião, o mais certo é você dar a cara, assim, você aceitar que você vai quebrar a cara, vai dar certo, vai dar errado, mas você está fazendo o que você gosta. E uma hora você vai conseguir pegar e trilhar um caminho que vai dar, que vai ter um sucesso, com certeza. Eu acrescentaria, faça coisas que você se orgulhe. Porque você ter orgulho do que você faz, né? Assim, quem não tem orgulho dos seus filhos, né? Algo que você fez. Então, assim, coisas que você faz, quando você faz, já são 7 horas, tem que ir embora, e você tão envolvido com aquilo ali, você gosta daquilo ali. Porque, cara, não tem nada, assim, o jeito certo de você encontrar um propósito é você ver aquilo que toma o teu tempo e mesmo assim você ama, né? É assim, o que eu falo, a gente brinca dos filhos, né? Que, ó, ele vai roubar tua mulher, ele vai tirar teu sono, vai tirar teu dinheiro, mas você vai ser apaixonado por ele, né? E é verdade, tá? Assim, mas não é isso? Assim, você trabalhar uma coisa que você gosta, uma coisa que, assim, você se sente recompensado, porque você, putz, resolvi esse problema aqui, eu sou demais, né? Para não falar uma outra expressão, mas assim, não tem nada melhor, porque você vai para casa orgulhoso, que se dane se ninguém falou nada, não falando obrigado. Você sabe que o teu melhor está feito ali, você sabe o valor que você tem e você leva isso na tua história. O dia que você é da empresa, você vai contar os desafios que você teve, as entregas que você fez, e isso, se a empresa que você estava não deu valor, pode ter certeza que para onde você vai, eles vão te contratar justamente porque você entregou resultados que eram importantes para a empresa. É isso. E aí, olha só, você me deu um gancho para falar da live que a gente fez ontem, que foi justamente sobre isso. Eu falei, por que você precisa se destacar profissionalmente? Porque é isso, porque quem se destaca faz um bom trabalho e entrega resultado para a empresa. E eu faço um bom trabalho e entrego resultado para a empresa quando eu estou conectado com o que eu gosto. Porque eu vou ter essa vontade de pegar, me dedicar, focar. E é esse o propósito das lives que a gente tem feito aqui. A gente sempre conecta com inovação, porque é o tema que eu sou especialista, junto com os temas de inteligência emocional e liderança.
Porque eu realmente vejo que no momento atual, esse dar resultado, ir além, fazer o que você gosta, tem que ter uma pitada de ser diferente. Porque também se eu fizer a mesma coisa que está todo mundo fazendo, eu ou vou me desanimar ou vou ficar desatualizada em algum momento. Então, acho que esse é o ponto principal. E aí, trazendo aqui, ó, meu pai tá aqui no YouTube, que vocês têm que se conhecer, né? O que eu já falei que vocês têm que se conhecer. Já, tá me devendo. É isso aí. Ó, ele falou aqui, tema de extrema importância e muito bem apresentado, te deu parabéns. A Lígia também, parabéns. Hugo, Lília, excelente conteúdo e condução da live. A Vivian também falou que isso tudo que você trouxe agora, por isso que se torna tão fundamental e essencial ter o autoconhecimento, porque o autoconhecimento traz essa avaliação do que você gosta, né? Esse reconhecimento do seu propósito e aí a consequência é muito do que a gente falou. E a Vivian depois trouxe que os filhos são a personificação do amor dos pais. Então é sempre bom, é uma benção ter. Lindo, é verdade, é verdade. Eu ia dizer mais uma coisa, Lina, que eu lembrei também, assim, para quem quer começar, não tenha medo das dificuldades. Não vá criar um negócio que você espere que não vai dar alguma coisa errada, que não vai dar algum problema. Assim, os problemas existem justamente para a gente superar, aprender e melhorar, né? Se a gente não erra, a gente não aprende uma forma de não fazer. Você sempre vai fazer daquele jeito que vai estar errado. Então, quando você viu que está errado, você aprendeu, não posso fazer assim. Você vai descobrindo meios diferentes. Quantas vezes você sai de casa e você espera que 10 coisas aconteçam, você no final do dia só fez 2, porque imprevistos aconteceram te impediram de fazer outras. Nem por isso você vai dizer que o seu dia foi perdido. Você gastou seu tempo em outras coisas. Então, assim, dificuldades têm que existir justamente para a gente mesmo evoluir, né? Então, quem vai começar, não tenha medo de dificuldade, elas vão aparecer, mas você vai ter a sabedoria para resolver. E eu acho que esse é o momento, inclusive, que a gente mais está vivendo isso, né? Que a gente pegou e recalculou rota, todo dia a gente acorda e tem uma coisa diferente acontecendo, mas nem por conta disso a gente pega, assim, é óbvio, a gente vai acordar um dia mais desanimado, vai acordar um outro dia mais animado, isso faz parte do processo. Mas só que o não desistir é tão importante quanto, até porque quando a gente trabalha no nosso dia, quando a gente vive, né? Só de estar acordado, às vezes as coisas não acontecem como a gente quer, né? Às vezes a gente acorda, acha que vai sair, não sai, aí vai fazer uma coisa e não faz, e assim é para a vida como um todo, né? Não ia ser diferente só porque é trabalho. Então, assim, muito obrigada, Hugo. Adorei ter você aqui mais uma vez. Mais uma vez, né? Foi um prazer ter você lá na minha aula, todas as. Era quinta, né? Eu acho que eu dava aula de quinta. Quinta-feira, era muito bom. Então, Olívia, aí eu falo que era a sua aula. E eu estou falando não é por mim, é pela turma inteira, porque isso é o sentimento era igual. Quando falava assim, acabou. Sabe aquelas entrevistas do Jô Soares, quando acabava, ele, muito obrigado, então, Mesma coisa, assim, aquela frustração que a aula está acabando, cara, porque o tempo voava com a sua aula, sabe? Assim, a sua forma de transmitir o conhecimento que você transmite, assim, você não sente, não dá fome, não dá vontade de ir ao banheiro, não quer beber água, você quer ficar sugando, aproveitando e prendendo você mais, se puder ficar mais, fica. Porque é muito bom, cara, assim, a forma como você transmite conhecimento de verdade ali pra gente, sabe? Assim, dá vontade de se inscrever de novo. Qual é a outra matéria que você vai dar pra gente se inscrever, fazer como eletiva? Se tiver, me fala que eu quero fazer, é muito bom. Não, pode deixar, olha só, se eu for chamada para uma eletiva, aliás, semana passada retrasada, o França, né, que é um dos coordenadores, me convidou para entrar numa turma que tinha sido minha turma também ano passado. Aí quando eu entrei no Zoom, né, eu falei, gente, alguém que foi meu aluno, aí todo mundo, todos nós fomos seus alunos. Como? Aí eu falei, então tá bom, então ótimo. A Dani falou que ela não tinha nem vontade de ir no banheiro, como mandou um kkkk. Eu não falei, é isso aí mesmo. Não, é um prazer, gente. Eu amo a sala de aula, porque é uma oportunidade de conhecer pessoas incríveis como vocês, como você, como a Dani, como a Júlia. Então, é muito legal ter essa possibilidade. E você agora está tendo essa oportunidade com o Multiexplique também. Então, muito sucesso. Caminhamos juntos, né, Hugo? Porque nossos temas continuam aqui, nossas conversas da madrugada, inclusive. São boas, né? Muito boas. Isso aí. E é sempre um prazer. Né? Exatamente. E vou trazer mais pessoas para cá, tá? A Dani está aqui no meu radar, tá? Em breve, e Júlia também para contar o case dela, legal. Do João entre estantes, que vai ser bem legal também.
Hugo. A ideia dessa live saiu na madrugada, inclusive, né? Isso, é verdade, é verdade. E, ó, pessoal, amanhã, 10 horas da manhã, tem também com a Mari Dutra, que vai ser super legal. Então, estejam aqui. Não vai ter feriado pra gente. Eu não vou viajar mesmo, então tá tudo certo. Feriado é só na segunda. Então, estejam aqui de novo. E na terça-feira, espero vocês na série Mentalidade Inovadora. Tô botando aqui mais uma vez o link. E também já tinha botado antes o link teu lá do trabalho, Previdência. tá? Da Previdência. Então, quem tiver curiosidade, é só acessar lá. E também, qualquer coisa, me chamem no privado, chamem o Hugo. Sigam a gente nas redes sociais. Então, se inscrevam nos nossos canais, tanto do YouTube, aqui para quem está no YouTube, Facebook e Instagram, no canal do Multiplique e no nosso canal também para serem notificados de tudo que vai acontecer. E quem quiser achar a gente no LinkedIn, a gente também está lá, né? Então, Hugo Elzenbusch. Isso, é facinho de achar. É verdade, se botar o ELC, né, ELSE, já vai aparecer Pronto. você. É só pensar Els, também... Hugo Els, qualquer outro Hugo Els, pronto. Muito bom. Hugo, foi um prazer enorme. Muito obrigada pela sua participação. Boa noite para vocês e uma excelente sexta-feira, principalmente que, ó, sexta-feira ficamos até 8h30 da noite, todo mundo aqui assistindo a gente até o fim. Então, realmente, parabéns. Muito bom. Obrigada, Hugo. Valeu, tchau, obrigado, adorei. Tchau. Eu também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.